Boa noite, queridos e queridas. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos conversas deliciosas, agradáveis, conversas que edificam o reino de Deus, um bate-papo entre amigas. Pastora Lita, bem-vinda. Mais uma vez. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo tranquilo? Tudo na mesa. Pastora Lita, estávamos lendo aqui que filho de Deus, apenas um? Não. Jesus é o unigênito, né? Primogênito. E os outros são o quê? O que nós somos de Deus, pastora? Então, Efésios 1 e 5 fala que Deus nos predestinou a sermos filhos adotivos de Deus. Dá para ter uma adotivos. dica, uma pista do nosso assunto de hoje. Nosso tema de hoje seria adoção. A pastora Lita tem ampla experiência nesse assunto. Eu tenho uma experiência menor do que a dela, mas também experiência. Pastora Lita, nós sabemos, né, dos prazeres, das delícias e das dificuldades, né, de adoção, né? Vamos começar com as delícias, com as alegrias? Sim, com as delícias. Então, tenho 2 filhos, né? Como eu disse no primeiro bate-papo nosso, né? Eu tenho 2 filhos, todos 2 filhos do coração, filhos adotivos. E é muito lindo, né? Porque a palavra nos fala que todos nós somos filhos adotivos de Deus. E, infelizmente, os cristãos, a igreja, de um modo geral, não tem essa visão da importância da adoção na vida de uma criança e também na vida da família que recebe. Quando nós olhamos para a palavra nos impulsiona a abraçar essa causa. Ela nos remete, né? Como se nós fôssemos compulgidas a ter uma atitude dessa, levando em consideração a máxima de amor de Jesus Cristo. Isso. Eu creio que é exercer a máxima do amor, né? E de onde vem a adoção? Eu entendo que a adoção vem justamente do coração do Pai, né? Então Deus já tinha o seu filho, mas Ele Ele planejou, nos predestinou, Ele nos adotou, né? Quando éramos ainda infelizes, não éramos filhos, mas Ele nos escolhe, Ele nos adota, Ele nos ama como filho. E nós passamos a ter os mesmos direitos. E é assim na adoção, onde nós adotamos e esses filhos não biológicos passam a ter o mesmo direito que um filho biológico, e o mesmo amor. Eu tenho 2 filhos e foi uma experiência ímpar na minha vida. Como nós somos amigas, né, gente? Na verdade, eu tive pessoas que me inspiraram a ter essa atitude. Eu não tinha filhos, já tinha 14 anos de casada, eu não tinha filhos. E conheci pessoas na escola, no trabalho, que eram mães adotivas. E em 2003, 2004, conhecendo esse casal, né, você e seu esposo, foi outra inspiração. E buscando a Deus, orando, Ele realmente ministrou no meu coração. Adota. E simplesmente orei e falei, Deus, se o Senhor tem isso para mim, então me orienta. Vamos dar sequência. E uma amiga de faculdade, depois de orei isso em janeiro, e uma amiga de faculdade, no mês de abril, me liga e me dá a notícia, tem um bebê para você. Aí eu fiquei assim, um pouco assustada, mas procuramos então a juíza da cidade de Corinto e tudo decorreu conforme as leis e tal. Mas eu vi a mão de Deus. Foi uma decisão muito difícil na época, porque eu sabia que teria perdas, minha vida ia mudar completamente. Concessões. Teria concessões, sacrifícios. Mas o Senhor o tempo todo me impulsionou a fazê-lo. E depois de um ano veio outro. Depois de um ano, soube que a mãe biológica estava grávida e o outro filho veio. E bênção de Deus tem sido. Tem os desafios, né, pastora Mariachi? Mas os desafios de ser mãe. Vamos entrar um pouquinho nos desafios, pastora. É um assunto que deveria ser tratado com o amor que é devido, com a leveza que é devido, mas eu vou entrar um pouquinho na parte do preconceito, não é?
Sim. É um assunto complexo para a gente tratar, ainda mais dentro das igrejas. Nós somos cristãs de muitos anos, né, de berço. E você experimentou um pouco de preconceito em relação à adoção dentro da igreja? Um pouco dentro da igreja. Na verdade, onde eu estou, na igreja que eu faço parte, como eu estava assim, há muito tempo nessa igreja, como pastora da igreja, eu não pude assim, visualizar tanto preconceito. Ficou mais camuflado, mais oculto. Mas tiveram comentários. Você falou culto, mas ainda com mesmo o culto sob um véu, você percebeu que há uma... Sim, a gente percebe. Há uma névoa. Sim, eu falo que há uma névoa. A gente percebe pela fala, pelo modo de nos tratar, a gente percebe uma diferença. De vez em quando, alguns comentários, porque você fez isso, sua vida era melhor. Tive amigas minhas, mulheres cristãs, amigas, né, de anos, que chegou para mim e falou: Lita, por que você fez isso? Você ficou louca? Estava tudo tão tranquilo. Sua vida era tão boa, você ficou louca. E me doeu muito o coração daquela pessoa não ver o amor de Deus, não ver que Deus tinha amor para aquela criança. E ver que Deus estava apenas me usando para demonstrar o amor dele. E como que seria mais fácil eu não abrir o coração para a adoção e fechar os olhos para uma situação e simplesmente me esquivar de uma situação, né? Mas, mesmo assim, também vemos preconceito na família, né? Às vezes a nossa parentela não entende. Nos causa surpresa, admiração e espanto. E nós temos que saber contornar e até perdoar essas pessoas que não têm essa visão, não entendem o coração de Deus. Espiritualmente falando. Não percebeu o coração de Deus. E não se percebe que eles são filhos adotivos, né? Que eles estão na mesma situação que nós. Sim. Estamos perante o Senhor. Na mesma situação. Se o Senhor não tivesse optado por nos adotar, onde estaríamos aí sem esse amor incondicional. Onde estaríamos? Vou te fazer uma pergunta bem desafiadora, tá? Você tem algum conselho, Lita, para passar para mães que estão com esse desafio pela frente, não são mães biológicas, estão pretendendo adotar? Eu penso que é um recado assim, você tem um recadinho de amor do coração para essas mães? Sim, eu tenho um recadinho para essas mães que pretendem adotar e também para as mães que não estão pretendendo adotar. Sabe por quê? Eu era uma esposa que não pretendia adotar. Então, eu era esposa, meu esposo falava em ter filhos e por questões de saúde não podia ter filhos, mas na minha mente não tinha essa concepção, não tinha a mente aberta para a adoção. Eu tinha um preconceito, eu achava que não era a hora, que se Deus não me deu filhos naturais, então não precisava... Havia um propósito ali? Não havia, então eu tinha que ficar sem filhos, mas o meu conselho é, ore ao Senhor. Porque o meu pensamento, o meu coração, se Ele não me deu filhos biológicos, eu sei que muitas mulheres pensam assim, muitos casais pensam assim, eu quero ter filhos biológicos, já que Deus não me deu, eu não preciso de partir por outra opção. Sim. Então, eu creio que o conselho é, ore. Quando eu orei, depois de ouvir meu esposo, ver sua vida, sua história, eu fiquei encantada, eu me rendi ao Senhor. Foi uma virada de ano, Natal. Eu entrei na minha sala e comecei a conversar com Deus. E me esvaziei dos meus pensamentos, dos meus conceitos. E ali na sala, coloquei meu rosto no pó e falei, Deus, o Senhor tem isso para mim? Porque eu, Lita, eu não sonho com isso, eu não quero. Mas se o Senhor quer, eu quero. E eu fiz essa oração, me rendi. Sabe, Maria, quando falou, Senhor, cumpre em mim a tua vontade, conselho é, mulheres, tenham coragem de chegar diante de Deus e falar, Deus, o Senhor tem isso para mim? Porque se o Senhor tem, então eu quero. Eu orei isso no final de ano, e em abril eu estava com meus Glória filhos a nas Deus. mãos. Estar apta e preparada, com os ouvidos abertos para escutar o recado do Espírito Santo para a sua vida. Eu creio que essa entrevista, esse bate-papo nosso, pode ser, inclusive, uma resposta de oração para muitas mulheres que estão
com esse pensamento, com esse desafio agora, né? Sabendo das delícias, sabendo das dificuldades, mas com oração e perseverança, dá tudo certo E no Deus final, muda o coração. em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada gente. e boa tarde. Obrigada. Obrigada, gente.